Hello pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. E na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse susplá lindão de corda, tá? Por quê? Porque ele é feito aqui com uma técnica de cestaria e comumente a gente usa a corda. Mas os materiais que eu usar nele eu vou conversar depois, abrir outras opções pra se trabalhar aqui. Mas a gente vai aprender a usar essa técnica, que é a técnica que a gente faz esses cestos, tá? E é maravilhoso esse susplá, ele é muito querido, ele agrada muito, né? Não tem assim alguém que não goste. E ele é simples de fazer, tá? E é rápido também. Então a gente vai aprender a fazer ele e na outra aula eu já ensinei a fazer o porta-copo dele. Se você não assistiu, corre lá pra gente ter o conjuntinho, tá? Outra coisa, eu tô trazendo essa aula aqui para você conhecer um pouco mais a técnica e abrir uma variação no seu ateliê e até mesmo para produzir na sua casa, porque ele é maravilhoso. E eu te convido a conhecer o meu curso, onde eu tenho mais 3, fora esse, né, que eu tô trazendo de lá, eu tenho 3 susplás que eu desenvolvi unindo essa técnica de cestaria junto com o macramê. Então, o recente lançamento, que eu ainda vou liberar as aulas, é desse susplá aqui. Olha que maravilhoso, que ele é todo trabalhado, ele fica incrível. Esse aqui é um outro nível, acrescentar milhões aí na sua conta quando você põe ele na mesa. Tem também o porta-copos dele, claro. Todos os meus susplás eu faço conjunto, tá? E aqui eu quero mostrar como você misturando técnicas, você pode abrir um leque de opções e de criatividade. Aqui eu criei usando essa técnica de cestaria e de macramê. Olha que lindo o efeito que ele fica. Lindo, lindo, lindo. E ele também tem o porta-copo no mesmo design dele. E ainda tenho mais um, que é esse aqui, ó, a borda dele, ele é todo diferente. E você acaba aprendendo a fazer uma base redonda com nó quadrado, ó. E ele também tem o porta-copos. Fala sério, né, gente? Então, você ter isso aqui é maravilhoso ter todas essas opções para você oferecer, tá, para os seus clientes ou para diversificar até mesmo na sua casa. E o meu curso, ele tem um preço super acessível e agora na Black Friday ele ainda tá com 30% de desconto até o domingo, então aproveitem. Agora vamos conhecer os materiais que a gente pode produzir essas peças. Vamos falar dos materiais para fazer tanto o porta-copo quanto o susplá. Então, se você já viu o vídeo do porta-copo, se você está no vídeo do susplá, vice-versa, aqui é o insert do mesmo trecho aqui que eu falo dos materiais, tá? Então vamos lá. É bem básico os materiais, não vai muita coisa. O que conta aqui é a escolha do fio que você vai usar, então eu vou deixar para falar por último. Para fazer o susplá, você vai precisar dos cordões, cola de silicone para fazer o acabamento. Eu gosto muito da cola de silicone fria, que é essa aqui, porque a cola quente, aquela da pistolinha, ela fica um acabamento grosseiro e quando ela seca, ela fica turva. Essa aqui não, ela fica transparente, tá? Então eu dou preferência para ela. E é só uma gotinha, a outra acaba fazendo mais sujeira. Fita métrica, tesoura, isso não pode faltar, né? Então a gente sempre separa aqui, tesourinha e fita métrica. E aqui eu gosto de falar que são os facilitadores de produção, que é uma agulha de crochê, essa aqui é de 5,5 mm, pode ser de 4, 4,5, por aí, tá? Para você puxar os fios para fazer o acabamento, eu ensino isso lá no final, tá? Quando a gente termina a peça. E também tem uma opção para você fazer a estrutura principal da peça, o miolo dela, você fazendo uma base que você possa espetar para fixar ela, para ela não ficar rodando, tá? Para isso, você pode usar centro de mesa de palha, que ele funciona bem, então você vai ter que também usar alfinete. Aqui nessa aula eu não usei, tá? Eu fiz de outra forma para quem não tiver essas opções poder fazer aí poder trabalhar da mesma forma. Mas eu vou falar aqui o que dá para usar. Dá para usar esse centro, dá para usar cortiça, sabe aqueles painéis que você compra em papelaria para espetar recado? Só que ele tem que ser grossinho assim, ó, tá? Pro alfinete segurar. Também tem que eu uso aqui,
Ó, isso aqui é uma placa, um tatame, que eu comprei, 50 por 50 centímetros, a unidade é super baratinho, peguei no Mercado Livre. E ela facilita muito para trabalhar nessas horas, tá? Aqui são opcionais, não necessariamente é necessário para produzir as peças. Dito isso, vamos falar agora dos fios. Aqui para fazer esse susplá, ele é feito, cadê aqui, ó? Ele é feito com técnica de cestaria, tá? Isso aqui não é macramê, mas a gente consegue fazer muitas criações a partir disso. A gente trabalha com fios, né? Arte têxtil, então a gente consegue englobar várias coisas aqui. E eu, inclusive, desenvolvi peças que eu atrelei essa técnica de cestaria com macramê, tá? Então é super possível para você abrir aí a sua mente. Esses aqui são exclusivos, eu ensino lá no curso, tá? É modelo exclusivo meu. Você não vai achar por aí com ninguém. Então, você que faz o curso, você tem um leque aí de opções de mais 3 susplás, fora esse que eu tô ensinando, para oferecer aí para os seus clientes, tá? Você sai na frente. Bom, então, por ser uma técnica de cestaria, ela é muito utilizada com cordas e com vime, tá? E aqui eu trouxe 2 tipos de cordas e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Na verdade, eu fiz teste com 3 tipos e eu vou te ensinar como que você vai saber o que é o ideal para você. Esse aqui que eu faço no vídeo, que eu ensino, eu usei o cordão de algodão, tá? É o de 5 milímetros. Tem que ser o de 5 milímetros, tá? O de 4 seria outra metragem e dá outro resultado. Tem que ser o de 5 pra gente ter essa estrutura. Ele ainda assim fica meio molinho, tá? Pra trabalhar. E ele é macio para trabalhar, ele é mais fácil para você puxar os fios, para você fazer o acabamento. Então, para quem nunca fez, é legal começar por esse cordão, tá? Eu também tô usando, na verdade, eu usei esse aqui, ó, que é um fio é uma corda náutica. Ela é de polipropileno. Então, o que significa? Que ela é muito mais resistente que o fio de algodão, porque isso aqui são cordas para fazer peças de área externa. Então, ela tem proteção UV, ela não desbota nunca. A durabilidade de você fazer um susplá, ó, eu fiz um aqui para mostrar. Você fazer um susplá com essa corda é para sempre, tá? Por quê? Uma que ela é impermeável. Então, você pode derrubar a coisa, você lava, você enxágua, tá tudo certo. Ela não desbota, ela tem proteção UV e ela fica com esse acabamento, ela fica um pouco mais rígida. Então, eu aconselho você começar pelo algodão e depois que você pega as manhas, você faz com esse fio, tá? Eu fiz aqui, esse aqui é o de 6 milímetros e esse é o de 5, ó, tá? Pro susplá fica melhor o de 5 milímetros, que fica assim, ó, tá? Maravilhoso, que é o mesmo tamanho da corda de algodão, só muda o tipo do fio, tá? O de 6, eu gostei ele mais para fazer cesto, de fato. Então, eu tenho esse cesto aqui, ó, eu adorei, porque ele ficou com uma estrutura super rígida. Eu amei para fazer cesto. Esse cesto eu também vou lançar lá no curso, com as alcinhas. Então, considerando que o susplá é uma peça que você usa para pôr comida, tal, porta-copo, líquidos, se sujar, não tem drama. É muito fácil, ele é resistente, tá? O algodão já é mais frágil. Então, assim, claro, toda peça, principalmente essas de mesa posta, tem que passar impermeabilizante, tá? Você faz sua peça, você passa um spray lá que é impermeabilizante de tecido. Ele ajuda bastante, tá? Só que assim, não faz milagre. Ele ajuda, mas não se compara. O algodão acaba sendo mais frágil para lavar, para higienizar, né? Manter ele limpinho, diferente do fio do cordão náutico, tá? Então, esse é um ponto a se considerar. Porém, o manuseio da prática, o algodão acaba sendo mais gostoso de trabalhar porque ele é mais macio. Só que assim, não é ruim trabalhar com esse, tá? Ele é tranquilo, ele só é um pouco mais rígido. Não tem grandes dramas aqui, não. O que eu quero que vocês entendam façam, experienciem.
Compra uma corda, compra outra, faz um de cada. Sente a peça, olha, pega, usa a sua experiência para tirar a sua conclusão, tá? Do que você prefere e o que você quer, né? O resultado que você quer também, isso conta, tá? Outra coisa importante, tanto o cordão náutico quanto a corda de algodão, eu uso ela com alma. O que isso significa? Ela tem um miolo aqui, ó, tá vendo? As duas têm um miolo, elas não são achatadas. A corda náutica você acha como cordão redondo, tá? E o cordão achatado é sem o miolo. Eu fiz um aqui sem miolo porque eu testo, tá? Tamanhos e tipos de fios. E eu não gostei do resultado. Tipo assim, ó, ele fica bem mole, ó, até mais que a corda. Tá vendo? Ó a diferença. E olha ele aqui, ó, com o de fio náutico. Tá? Então, ele é achatadinho, eu não gostei. Eu confesso que eu não gostei do resultado, mas eu precisava testar. Então eu fiz, senti e ó, ele fica bem molinho, que não chega a ser ruim, mas não gostei do resultado. Ó, o fio achatado ele fica diferente. O redondinho fica mais, o que é roliço, assim, ele fica mais bonitinho. Então, assim, isso já é uma opinião particular minha. Testem, tá? Se eu não me engano, esse fio que é sem alma, ele é resistente igual, ele tem proteção UV, ele pode lavar, pode derrubar o que for, sem enxágua, ele tá tudo certo. Aqui se derrubou um café, miau, tá? Então, é mais delicado. Eu gosto de usar esses aqui, na verdade, como centro de mesa, tá? Enfim. Eu não lembro se eu falei, eu peguei aqui o fio náutico achatado. Esse aqui é de 5 milímetros também, tá? Se você for fazer com a corda, que ela é sem alma, eu não lembro se eu falei mesmo, ela tem que ser de 7 milímetros, mais ou menos. Ela tem que ser um pouco maior pra ser o equivalente a essa que tem alma, tá? E aí você consegue fazer melhor a sua peça, tá? Então, quem trabalha aí com corda, que ela é achatadinha, provavelmente, aí depende um pouco de marca, tá? Tem uma pequena variação de marca para marca. Provavelmente ela tende a ser menor, tá? Então você tem que pegar um milímetro maior. As que eu tô usando aqui, que eu vou indicar, é a corda e o náutico de 5 milímetros com alma. Se for usar uma variação, dependendo da marca, vai mudar aí o milímetro para alcançar a mesma espessura. Na dúvida, corta os fios maior do que eu coloquei aqui, se você usar outro tipo, para dar margem, tá? Dar uma margem aí de segurança. Porque se a corda for mais fininha, você vai ter que usar mais fios. Então é realmente para dar uma margem de segurança. Testa, faz aí compra, usa, faz peças e sente o que você se identifica, o que você gosta, o que você não gosta. Agora eu vou falar um pouco do barbante, tá? Porque tem a galera do barbante. O barbante, se você for, não recomendo fazer com barbante, tá? Porque o resultado, eu acho que fica pior que esse. Não briguem comigo. Mas é porque ele vai ficar mole assim, tá? O que não chega a ser um problema, mas sei lá, eu não gosto. E ele é muito mais frágil, ele é mais frágil que a corda. Por isso que eu não gosto muito, pela fragilidade dele e o acabamento, né? Visualmente, tem diferença do que um acabamento com corda. Só que assim, eu não quero gastar com corda, porque a corda ela é cara, ela é mais cara. Comparado ao barbante, ela é 5 vezes mais cara. Então, assim, testa, faz, sente, vê o resultado. Se você não gostou, não é porque o seu trabalho não foi legal, você não fez. Às vezes é o tipo do cordão, tá? Então, por exemplo, ó, esse aqui eu fiz com essa corda, né? Com esse fio náutico sem miolo. Eu fiz o mesmo, esse aqui era teste, tá? Com a corda de algodão. Olha a diferença no resultado. Eu acho mais bonito de algodão. Paciência. Bom, por isso que eu sou a favor do faça e teste. Como o cordão de barbante, né, que usa, geralmente ele é o tradicional, aí ele é 4 milímetros, equivale, né, que é o de 24 fios.
ele é de 4 milímetros, você precisa pegar o mais grosso, já tem, tá? O da Euro Roma, eles fazem o barbante de 32 fios e de 48 fios. Eu apostaria no 32 ou 48 para fazer, não de 24, porque a espessura é mais fina que esse. E aí a metragem vai ter que ser maior, tá? Inclusive, até para você produzir. A metragem que eu vou deixar desses aqui, eu vou deixar na descrição. E tanto o cordão quanto o náutico tem que ser 5 milímetros. E aí a metragem é o que tá aqui, tá? Tanto pro susplá quanto pro porta-copo. Falando no porta-copo, ele tem estrutura, como ele é menor, ele tem estrutura, de qualquer forma. Eu fiz ele no náutico sem alma também, achatado. Eu vou pegar pra mostrar. Como ele é menor, ele deu estrutura, tá? E eu gostei. Eu acho que a estrutura me incomoda, não sei. Visualmente, é que eu não sei se no vídeo dá pra ver. Você vê que ele é achatadinho. Parece cadarço. Sabe cadarço de All-Star achatado? Ninguém vai tirar isso de mim, gente, desculpa. Então, mas o porta-copos, ó, ficou mais simpático, tá? Assim, faz e testa. Não tem um certo e um errado. Tem o que é melhor pra você nesse momento. Às vezes pra você é melhor trabalhar com barbante. Tá tudo certo. Trabalha com barbante. Você vai pegando expertise, você aprende a técnica de qualquer forma. E depois quando você for navegar nos outros fios, aí você já decola, tá? Então, escolha aí, conte aqui pra mim qual material você escolheu e o que você achou, porque eu quero saber, a gente já bate um papo sobre isso. Então agora vamos pro tutorial e quando fizer as peças, marca o meu arroba que eu quero ver. Já estou aqui com os meus fios cortados pra gente começar o nosso susplá. A gente vai começar fazendo o miolo dele, o centro, tá? Então a gente vai pegar todas as nossas cordas menores e a gente vai dividir em grupos de 5 cordas. Então serão 4 grupos de 5 cordas. E a gente vai fazer como se fosse um jogo da velha. Vou centralizar aqui na minha câmera. Deixa eu guardar esse. Bom, então eu vou centralizar aqui, vou juntar eles. E agora eu preciso intercalar, eu preciso cruzar entre eles. Então eu vou segurar essas três pontas aqui, esses 3 miolos, dessa forma. Porque esse aqui eu vou pôr pra lá e esse eu vou abrir caminho pra colocar ele pra passar por baixo. Então esse vem aqui. Agora eu vou segurar esses 3 pra fazer a mesma coisa nessa ponta aqui. Porque eu preciso intercalar eles. Pronto, ó. Então eles estão intercalados, tá? Que a gente conseguiu encaixar eles. Vou juntar aqui. E aí a gente afunila. Eu preciso que eles fiquem no meio, tá? Então, o que eu faço agora? Eu vou medir com a trena. Desse lado eu tenho uns 23 centímetros, eu meço pelo cordão menor, né? E desse lado aqui eu tenho 28, então ele tá bem desigual. Então, eu vou trazer ele mais pra cá, porque ele precisa ficar no centro. Vou medir de novo. Aqui eu tô com 26 e meio e aqui eu tô com 27. Tá ótimo. Então, aqui eu já encontrei o meio.
E eu preciso ver de baixo e de cima também. Então, aqui eu tenho 32. Então, vou ter que puxar mais pra cima aqui. Embaixo eu tô com 26. Ah, agora foi. Em cima eu tô com 26. Certo. Agora eu posso deixar eles bem juntinhos. E o que que eu vou fazer? Eu gosto, isso aqui é opcional, tá? Você pode fazer ele em cima de alguma base que você possa alfinetar para segurar eles, mas eu prefiro passar cola para deixar eles fixos, para enquanto eu trabalhar os fios não ficar correndo, porque a gente vai dando firmeza puxando esses fios aqui que a gente tá fazendo esse joguinho. Então, eu vou passar cola, mas é opcional. Se você quiser fazer em cima de alguma superfície que você possa espetar, você pode usar então um alfinete. E aí precisa fazer em todos os fios aqui, tá? Então, deixa eu deixar ele bem próximo aqui. E eu vou fazer a cola. Então, eu vou passar a cola aqui e a cola aqui, mais por baixo, para grudar esses, tá? Então, vou fazer assim. E vou passar um pouquinho de cola. Não precisa ser muito. Então, eu só dou uma sujadinha de cola. Deixa eu ajeitar aqui bem pertinho. E agora eu vou fazer nesse aqui. Aqui alguns tá assim estufado porque é retalho de outros trabalhos que eu aproveitei a medida para usar aqui. Já fica a dica. Para não correr o risco, aqui ele já fica fixo, já dá para trabalhar. Mas o que acontece? Conforme a gente vai dando aperto, às vezes o fio faz assim, ó. Quando ele tá colado, por exemplo, ele atumultua assim, ó, tá? Enquanto a gente tá trabalhando. Quando ele tá colado, isso não acontece. Então, eu vou passar cola em todos os lados, tá? Porque senão ele pode encavalar. Fazer assim, quer ver? Ó, no meio dos nó aqui, assim, ó. E eu não gosto. Eu prefiro que ele fique assim, certinho, tá? Então, eu vou passar mais nesse último aqui. Nesses outros dois. Então, esses aqui eu passo até menos, né, do que a gente tava fazendo. Vou juntar mais aqui. Deixar bem pertinho. E eu vou passar mais nesses últimos aqui. Então, esses outros dois não precisa passar tanta cola. Ó, esse também tá muito solto aqui na ponta, então eu vou passar cola nesses últimos aqui. Espera uns minutinhos para ele secar. Pra gente começar a expandir o nosso supply para a parte mais técnica aqui. Então, eu espero um pouquinho aqui para secar. E eu já volto pra gente começar a fazer o nosso supply ganhar forma.
Bom, agora a gente vai pegar o nosso fio maior, vai unir as pontas para encontrar o meio. O meu eu demarquei aqui, ó, coloquei essa marcaçãozinha. E vai fazer um novelo com cada ponta, porque o fio é bem grande, para facilitar o nosso trabalho. Aqui no meio que eu fiz a marcação, a gente vai começar agora a fazer a técnica de cestaria, tá? Ela é simples, ela é bem fácil, só que requer atenção para não errar, senão vai ficar distorcido. Eu vou passar ela aqui nesses primeiros 4 fios aqui da minha frente. Vou colocar esse meio aqui. Opa, veio 4 não, 5. 5 fios. Ó, dessa forma aqui, tá? E aí, a técnica é todinha de repetição, apenas de um único jeito. Então, a gente vai fazer assim, aqui tá os fios, certo? A gente vai passar pelos 5 fios por vez, então a gente vai passar por grupos, igual eu dividi aqui. E cada vez que a gente passar, a gente vai torcer pra frente assim, ó. E aí, a gente vem pro próximo grupo de 5 fios. Passa aqui por ele. Vamos ajeitar. Aperta para dar um ajuste, não precisa ser com força, é só para ajustar, deixar encaixadinho. E ele vai ficar assim. E a gente vai pegar o fio que tá dessa forma e fazer a viradinha de novo. E ele vai ficar assim, e a gente vai passar o próximo grupo de fios. A gente vai fazer isso para todo o contorno. É basicamente esse mesmo nó que a gente vai fazendo, tá? Até construir a trama. Primeiro, a gente vai começar passando por 5 fios aqui, igual eu tô mostrando, igual eu tô fazendo. E aí, qual que é o ponto de atenção? Se eu tenho ela aberta e eu tô cruzando pra frente assim, eu tenho que estar sempre cruzando desta forma, nessa direção, do começo ao fim. Eu não posso vir aqui, cruzei pra frente e chegar aqui, eu cruzo pra trás, tá? E é só uma volta. Eu só faço isso aqui, ó, uma vez. Se eu fizer pra trás, ele já vai dar distorção, tá? Ele não dá sequência. Então, não importa se você tá fazendo pra frente ou pra trás, o que importa é, do jeito que você começou, você precisa ir até o fim. E aí, ele vai ganhar esse desenho aqui, ó, tá? Esse aqui é um cestinho que a gente fez aqui, que usa a mesma técnica. Bom, vamos lá, aqui eu deixo minhas coisinhas de trabalho. Então, aqui, ó, pra frente, né, que eu tô fazendo. Então, ele tá aqui assim, que eu acabei de passar, torci. Eu vou virando a peça pra facilitar meu trabalho, tá bom? E aí, eu vou passar aqui os próximos 5 fios. Ó. Dessa forma. Ele tá aqui aberto assim, e eu vou torcer de novo e pegar os próximos fios, opa, que tem aqui embaixo, e passar por ele. Vou virar pra cá pra ficar mais fácil. Ó, tá vendo que ele tende a embolar? Não vamos deixar não, vamos deixar bonitinho. Pronto. Ó, se quiser, ajeita aqui, pelo menos no começo, tá? Pra ele ficar bem justinho. E a gente tem isso aqui, ó. É bem simples, tá? E a gente vai continuar, eu vou fazer essa primeira volta inteira junto com vocês. Vou pegar esses próximos 5 aqui. Torço, abro e pego os próximos 5 aqui. Agora falta só esse lado aqui. Torço de novo. E passo os fios. Mais uma vez. E a gente completou aqui uma volta. Cheguei aqui na minha marcação, eu sei que a gente completou uma volta aqui, tá?
Aqui o fio ele vai embolando conforme a gente vai torcendo aqui. Então o que que a gente faz? A gente vai descruzando com a ponta dos novelos assim. Por isso que é bom fazer esses novelinhos na ponta, porque senão não tem como trabalhar, vira um nó só. Então tá, vou fazer mais uma volta nesse mesmo esquema, dessa mesma forma, passando esses fios, mas aqui eu vou colocar modo turbo para não ficar muito morosa a aula, ficar maçante, porque é mais do mesmo do que a gente fez aqui. Se ficou com alguma dúvida, depois você pode voltar ao vídeo. Fizemos, completamos a segunda volta. E eu vou dar a última volta pegando 5 fios dessa forma. Só mais uma volta. Então, no total vão ser 3 voltas pegando grupos aqui de 5 fios. Aqui eu já completei as 3 voltas, fazendo aquele mesmo jeitinho, tá? Não tem segredo. E agora, o que vai mudar? A gente vai pegar os primeiros 3, a gente vai dividir esse grupo de 5 fios em 2 grupos, tá? Então, vai ser um de 3, os primeiros 3 e o outro de 2. Aí, a gente vai vir aqui 3 e 2. E todos a gente vai fazer dessa forma. Eu vou deixar aqui visualmente separado, só para ilustrar, mas quando eu girar ele, vai se perder, mas é só para entender visualmente, tá? Facilitar aqui. Então, vai ser dessa forma que eu vou cruzar. Então, a gente vai cruzar mais vezes agora, cada vez que girar. E conforme a gente for fazendo, ele vai ganhando a forma mais redonda, ficando mais redondinho. E ficando com isso aqui mais em os detalhezinhos. E aqui, pra facilitar, a gente vai girando a peça, tá? Não preciso nem falar, a superfície tem que estar bem limpinha. Se você for usar alguma base pra fazer isso, o que é legal? Você ter uma base grande e girar a base inteira do que só a peça. Isso aqui é uma dica, tá? É sugestão. Por quê? Porque com o tempo, conforme você for fazendo, a gente vai fazer várias camadas, várias. E vai chegar uma hora que a gente vai fazer um fio de cada vez. E aí, de tanto a gente girar, ele vai ficando desse jeito aqui, ó, né? E a gente vai fazendo e virando, fazendo e virando. O resultado final, ele vai ficar com esse desenho de espiral. Ele vai ficar redondinho, mas dentro ele dá essa torcidinha. Porque a gente trabalha dessa forma. Para evitar isso, se quiser deixar ele bem retinho, esticadinho, você põe ele numa base, numa placa e você gira a placa. Eu uso uma placa, um tatame que eu comprei grandão, 50 por 50, que eu mostrei lá na aula de materiais, tá? Então, eu gosto de usar ele. Quando é o porta-copo eu uso até um centro de mesa de palha que eu tenho. E ultimamente eu tenho usado um outro porta-copo que tá velhinho. E aí eu uso ele como fundo para alfinetar e fazer esse esquema do porta-copo, tá? Que é só mais a título de sugestão para quem pulou a aula lá de materiais, tá? Mas bora, vamos continuar aqui. Então, a gente vai dividir 3 e 2 aqui, tá? E vai continuar fazendo o mesmo esquema. Eu vou dar uma volta inteira aqui. Então, eu vou só continuar aqui. Viro uma. Pego 3 fios. Certo? Aqui no meio eu já vou virar de novo e pegar os outros 2. Vou ficar com isso aqui, ó. De novo, viro, pego os 3 primeiros, viro de novo e pego 2. Vou fazer mais um aqui, mais um lado.
E eu vou circulando ela dessa forma. Agora, eu vou continuar aqui, vou deixar no modo turbo, porque é só repetição, tá? É mais do mesmo até eu completar a volta aqui. Pronto. Chegamos aqui, completamos mais uma volta. E eu vou fazer uma marcação aqui, por quê? Cadê meu treco? Eu vou colocar o mosquetão porque ele é mais discreto. Nesse aqui. Porque é onde a gente começou a primeira volta, tá? Porque vai ficar tudo mais do mesmo pra gente não perder aonde começa e onde termina uma volta completa. Pra ele ter a circunferência certinha, perfeita. Então, ó, desembolar aqui. Ó, o fio continua torcido, a gente faz assim, ó, pra ele ficar reto, ó. Bom, fiz essa, ó, já tá tudo separado, 3 e 2, tá? Visivelmente já dá até pra entender aqui, ó, 3 e 2, 3 e 2, tá? A gente vai fazer nesse esquema de 3 e 2, continuar nesse que eu acabei de fazer. A gente vai fazer mais 4 voltas. Então, no total, a gente vai ficar com 5 voltas com essa divisão. Então, continua fazendo aí, que eu volto já para a próxima etapa. Não vou mostrar 5 voltas, porque é mais do mesmo e vai ficar muito maçante. E aqui a nossa aula é prática objetiva. O nó é esse, se ficou dúvida, volta, tá? Tem a primeira parte, tem essa segunda, da segunda divisão, mas a trama, o nó, a gente continua fazendo da mesma forma, não muda, tá bom? Finalizei as 5 voltas aqui, ó. Então, eu sei que no começo, onde eu prendi esse aqui, esse primeiro trio e depois vem o de 2, é onde eu comecei, tá? Então, se eu contar os gominhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui finalizando, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá? Agora, a gente vai fazer um por um. A gente vai abrir bem. Vou tirar aqui esse marcador. E aí, a gente vai, ó, dessa forma aqui. Continuo torcendo. Olha que gracinha que já tá ficando. Trago pra cá, eu trago o outro e torcendo, tá? Ó. Torço e puxo. Aqui o ideal é esse fio não ficar muito curto. Puxa bem ele aqui assim, pra não tensionar enquanto você estiver trabalhando, porque pode atrapalhar. Então, deixa eu ajeitar. Vou continuar. Torci, puxei um. Aí eu torço, puxo o outro, ó. E ele vai ficando assim agora. Sempre torcendo pra frente. Que é o sentido que a gente tá fazendo desde o começo. Ó, uma torcidinha e puxo um fio. Esse meu marcador, o mosquetão, eu vou pôr aqui nesse primeiro, eu esqueci, acabei esquecendo, ó. Porque depois isso aqui vai ficar uma coisa só, quando ele estiver grandão, eu saber qual é a última fileira que eu preciso parar pra ele ficar uniforme perfeitamente, tá?
Então, deixa eu desembolar aqui um pouco. Bom, agora, o que que a gente faz? Eu vou continuar fazendo a volta inteira dessa forma que a gente fez até aqui. Então, é a mesma coisa, só que aqui é um fio por vez e a gente vai completar a primeira volta. Cheguei aqui, ó, no meu ponto de partida, onde a gente tinha começado um fio por vez, tá? E aqui a gente vai continuar até dar a quantidade de fio aqui, ou ele ficar em torno de uns 32, 33 centímetros de diâmetro total. Ó, mais ou menos aqui. Por quê? Porque a gente ainda vai fazer o acabamento da borda, então ele vai acabar ficando um pouco maior. Eu gosto de deixar ele do tamanho final de 33 a 35, tá? Então, quando tiver uns 32, 33, dá pra já parar pra poder fazer o acabamento. E a quantidade de fio, tá? Então, fiz a volta inteira aqui. Isso é repetição, tá? Vai fazendo até preencher os fios aqui que a gente tem a metragem, que provavelmente vai ser bem próximo ao tamanho que a gente quer finalizar. Então, vou fazendo aqui e eu já volto com vocês. Ó, parei para mostrar aqui. Eu dei 5 voltas, pegando um fio de cada vez. Olha que lindinho que tá ficando. Que bonito. Vou continuar. Eu acredito que deve dar mais umas 10 voltas. Vamos ver, tá? Então, aqui eu parei, ó. Eu sei que eu comecei aqui. Porque senão depois, ó, fica uma coisa só. E é impossível saber aonde de fato você começou pra você saber onde você tem que terminar precisamente. Então, por isso que eu deixo essa marcação. Então, eu sei que aqui, ó, eu fiz 5 e aqui eu terminei a 5ª volta. Agora, eu vou começar a 6ª e eu vou mostrando como tá ficando e é o mesmo esquema. E a gente vai continuando aqui. Completei 10 voltas aqui. Ele tá, vamos ver aqui, com 29 centímetros, eu acho que mais umas 3 voltas, talvez. Mais umas 3 voltas e dá pra gente fazer o acabamento. Ó, terminamos com 33 centímetros. Eu dei mais 3 voltas. Então, a gente ficou no total com 13 voltas. E a gente vai fazer agora o acabamento da borda, que vai dar aí mais 1 centímetro. Vai ficar uns 34,5, mais ou menos, tá? Então, aqui, a gente vai fazer primeiro o acabamento dessas alças maiores, que a gente veio fazendo toda a trama do susplá. Para esse acabamento, a gente vai virar ele ao contrário. E aqui o acabamento, ele termina dessa forma aqui, ó. Ele fica desse jeito, certo? Esses 2 fios. O que que eu vou fazer? Esse fio aqui de cima, ele vai entrar aqui, nesse corredor desse fio aqui que a gente terminou. E o de baixo vai entrar no mesmo corredor, mas depois do fio que sai. Então, esse fio entra aqui nesse corredorzinho antes desse fio e esse fio vai entrar aqui depois desse fio. Então, eu vou cortar aqui o excesso para facilitar. E eu vou passar ele por 3 gomos aqui. Então, vou passar esse primeiro aqui no primeiro gomo, no segundo e no terceiro. Esse de baixo,
eu vou fazer a mesma coisa. E aqui, como o cordão de algodão é mais molinho, eu puxo com a unha mesmo, tá? E passo o fio. Você pode pegar ele com agulha, tá? Com agulha de crochê, você pode puxar ele ou com a ponta de um alicate. Eu aqui, como sou sou mais roots, fiz aqui com a mão mesmo, tá? Eu levantei ele e passei o fio. Então, passei aqui nos 3 primeiros. E ele ficou assim, tá? E a frente dele vai ficar assim, ó. Agora, pra fazer o arremate, qual que é a técnica aqui? A gente vai puxar bem, puxa um pouco mais, os dois. Vai levantar aqui, ó, bastante, tá vendo assim? Pra gente pingar cola de silicone bem aqui embaixo escondido. A gente vem com a tesoura, corta a rente. E a gente vai puxar eles um pouquinho de volta, porque eles vão com a cola lá pra baixo. E a gente vem e empurra o gominho de volta pra lá. E assim a gente tem um acabamento invisível, ó, fica perfeito, tá? Isso aqui é uma técnica de milhões pra vocês fazerem um susplá que agrega mais valor à sua peça, porque o acabamento é impecável, tá? Isso é uma coisa que eu zelo em todas as minhas peças. Então, eu sempre busco fazer alguma forma que o acabamento ele fica perfeito, tá? Ó. Aqui, ele fica totalmente escondido embaixo desse, tá? Ó. Perfeito. Fala sério, amigas. Arrasei. Bom, agora a gente vai esperar secar um pouquinho e a gente vai fazer o acabamento de todas essas pontas aqui. Ainda com susplá do avesso, a gente vai pegar todas essas pontinhas e vai colocar ela aqui no corredor, da onde sai o fio da frente, aqui, ó, o fio do lado. Só que eu vou passar aqui nas 2 primeiras, tá? Então, eu passo aqui antes desse fio de cá. E ele vem antes desse fio de cá e a gente vai fazendo assim, ó, tá? Subindo no sentido anti-horário. Por quê? Conforme a gente for colocando, quando virar o susplá, ele vai estar aqui assim, ó, no sentido horário, tá? Ó, aqui foi o nosso acabamento. Deixa eu colocar ele certinho. Tá apertadinha, ó. Tá? Aqui onde fez a... Ó, perfeito, fala sério. Bom, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui. Vou fazer assim, ó. Vou passar ele aqui no cantinho. Aqui, ó, levanto e passo o fio na primeira e na segunda. Se quiser passar na terceira, pode ser também, tá? Mas aqui já dá pra fazer a finalização dele. E aí depois, eu passo sempre da pontinha, tá? Não tenta pegar ele aqui, por exemplo, eu passo o fio assim, tento pegar ele do meio. Não, sempre a pontinha aqui. E a gente puxa pela pontinha. Porque fica mais fácil, ó. Tá? Então, por exemplo, vou querer usar a ajuda da agulha de crochê. Também é a pontinha aqui. Vem com a agulha. E resgata o fio. Deve fazer com a mão direita, senão eu não consigo. Venho aqui com a agulha, ó, e resgato o fio. Aí, próximo da ponta, sempre. Venho aqui e resgato, opa, o fio. Ah, não, quero fazer até a terceira aqui, ó. Pode ser também. Tá bom? Ó, vamos passar até a terceira pra deixar mais seguro. Ó.
Sempre perto da pontinha, que facilita mais, tá? Ó. E aí eu vou mostrar como que a gente vai fazer esse acabamento aqui pra ficar perfeito. Segue a mesma lógica dessa finalização. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai puxar bem. Você tem duas opções, tá? Já vou trazer aqui. Se quiser deixar essa bordinha assim, ó, como se fosse uma abinha vazada, tá vendo? Você finaliza ela assim. E aí, o susplá pronto, ele vai ter esse acabamento, ó, tá vendo? Ou, se você quiser, você puxa ele todinho, deixa juntinho. E aí, o acabamento fica assim, tá? É o que eu prefiro. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai puxar ele um pouquinho a mais, tá? Ó, fazer com esse do meio aqui. Vou puxar um pouquinho a mais. Abrir bem. Um pinguinho de cola bem aqui embaixo. Um pinguinho, não precisa ser muito. Pra lambuzar, cadê a tesoura? Aí eu corto bem rente. E eu vou puxar ele de volta um pouco. Lembra que eu apertei bem? Eu puxo um pouco de volta. Ele vai se esconder e vai levar a cola lá pra baixo. E eu empurro o gominho pro lugar, ó. E ele fica esse acabamento imperceptível. Pra não dizer perfeito. Ai, queridas, vamos mais um aqui. E aí, qualquer dúvida, você volta o vídeo. Eu não vou fazer todos aqui, porque não faz nem sentido. Então, vamos lá. Aperta um pouco, puxa bem. Uma gotinha de cola. Corta aqui bem rente. Ai, olha, tem que ter cuidado. E eu puxo ele de volta e empurro aqui o gominho. E isso a gente vai fazer em todos aqui, tá? Então, o que que eu gosto de fazer? Primeiro eu coloco todos pra dentro e depois eu venho fazendo esse arremate. Mas aí, whatever, não faz diferença. Se você quiser ir colocando e arrematando, tá tudo certo. Quem estiver fazendo com o fio náutico, quando chegar nessa parte, que for passar a tesoura aqui rente, pega o isqueiro e queima a pontinha pra selar o fio, tá? E depois puxa ele aqui e coloca pra dentro. É o mesmo esquema, usa cola, usa tudo. A única diferença é que antes de puxar de volta e empurrar o gominho pra esconder, assim que passar a tesoura, tem que queimar com a chama da vela, não, do isqueiro, tá? A parte azul da chama, porque aí não deixa a ponta preta. Combinado? Então, eu vou continuar aqui o meu, e quando eu terminar, eu volto com vocês. E aí, se ficar alguma dúvida em relação a isso, é só voltar esse trechinho que tá bem explicado. Então, esse é o resultado, ó, já fiz o acabamento em todos, aqui é o verso, tá? Ó, fica perfeito. Vou virar a frente, ela também aqui tá, ó, perfeita. E você não consegue nem saber qual que é o frente, qual que é o verso, tá? Quando a gente faz um acabamento assim, ó, de excelência, ele fica assim, olha que lindão. O tamanho final dele ficou de 33. Não, peraí, mas tipo, uns 33,5, quase 34, tá? E ele ficou assim, bonitão. Olha que lindo, né? Então, a gente faz esse susplá com essa técnica de cestaria, fica maravilhoso. E a partir dessa técnica, para fazer esse bonitão aqui, eu criei mais 3 susplás, onde eu fiz esse aqui. Olha que maravilhoso esse trabalho, fala sério. Esse aqui tá no fio náutico,
Olha que lindo, que espetáculo de susplá. Aquele acabamento perfeito. Tenho também esse modelo que eu fiz junto com o macramê e essa técnica. Olha que lindo que ele fica. A finalização também fiz diferente, ó. E esse aqui também, com a técnica de macramê e essa de cestaria. E aqui a gente já aprende a fazer a base redonda com nó quadrado. E aqui também eu fiz diferente o acabamento. Percebe como que dá pra gente diversificar? E no meu curso eu ensino a fazer todos esses para você aí ampliar o seu portfólio e ter opções para trabalhar com o susplá e não ficar com um só, né? Aqui a gente tem vários modelos. São os meus xodós, esses aqui. Esse aqui é lançamento recente. Ele vai estar disponível para a turma depois do dia 6, agora. Mas para quem quiser conhecer mais e se aprofundar, aprender mais técnicas, como juntar o macramê e a técnica de cestaria e ter um leque maior de susplá que faz o maior sucesso, lá dentro do meu curso eu ensino tudo passo a passo. E aproveita que até domingo o meu curso está com 30% de desconto da Black Friday. Ele já tem um valor super acessível, estando no seu valor teto, mas aqui ele ainda conta com 30% de desconto, só até domingo. E esse aqui eu dei como uma amostra, né, desse meu trabalho, como que eu faço para você entender a minha técnica, a minha didática e a gente se conectar para depois você conhecer o meu trabalho por dentro lá do curso e mais um monte de peças que a gente tem por lá. Eu espero que de qualquer forma aprender essa técnica te ajude muito, expanda aí seu potencial criativo, seu catálogo, ou até mesmo se você está fazendo para você mesma ter em casa, ele é maravilhoso, você pode fazer de várias cores, né? Eu gosto de ter, então, né? Sou suspeita, criei vários outros aqui. E é isso que eu zelo no meu curso. A gente traz uma peça e a partir dela a gente traz potencial criativo para criar outras, aguçar e trabalhar esse nosso lado artístico, trazendo aqui para as técnicas com fios. Por isso que eu adoro falar que é a gente dando vida aos fios. Então, até a próxima aula, um beijo e até lá!